Bom dia, gente, tudo bem? Começando hoje mais um devocional juntos, nessa segunda-feira. Aqui em Londrina a gente teve um fim de semana chuvoso e agora estamos aí para um tempinho mais fresco. Hoje de manhã fez 16 graus, não sei como é que tá aí na sua cidade, mas um tempinho bem gostoso. E hoje a gente começando a nossa semana com mais um devocional. Estou testando um microfone hoje para ver se a gente consegue um resultado melhor com o som. Depois quero a opinião de vocês, tá bom? Como de costume, vamos começar com uma oração rapidamente para a gente ter esses 15 minutos, que são esses momentos rápidos que a gente tem de meditação na palavra. E já peço para você enviar para mais alguém que você saiba que precise, né, desse devocional. Hoje a gente vai falar sobre constância, sobre fluxo, sobre perseverança. Então aproveita e manda para mais alguém, tá bom? Vamos fazer uma oração rápida. Senhor Jesus, obrigado por essa manhã, obrigado porque nós sabemos que essa semana, Senhor, as tuas bênçãos nos alcançarão. A tua palavra, Senhor, nesse momento já está nos alcançando. Nós pedimos, Senhor, encontre em nós, Senhor, um coração como terra fértil, Senhor, disposto a ouvir, Senhor, disposto a receber a tua palavra, Senhor, para que nós possamos ser melhores, para que nós possamos ser mais parecidos contigo, Senhor. Que o Senhor encontre em nós, Senhor, pessoas que ouvem a sua voz, pessoas que estão contigo, Senhor, em todas as coisas. Nós te agradecemos já por essa semana. Te agradecemos, Senhor, por essas pessoas que estão aqui juntos, Senhor, ouvindo a tua palavra, porque sabemos que ela não volta vazia. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente, hoje, rapidamente, como eu disse, nós vamos falar sobre perseverança, nós vamos falar sobre constância, né, sobre continuidade, tá bom? Eu queria ler com vocês um versículo que está no livro de Amós, tá? No Velho Testamento, capítulo 5 de Amós, o versículo 24, é um versículo que me chamou muita atenção esses dias, e eu guardei ele para esse nosso momento devocional, tá bom? A Bíblia diz assim, ó, então Amós, capítulo 5, versículo 24, diz assim: em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Vou voltar aqui. Amós, capítulo 5, versículo 24. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Tá bom? Corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. Queridos, ele vai falar sobre justiça e retidão aqui e compará-los a um rio e a um ribeiro. E eu fiquei pensando esses dias sobre isso, né? Ministrei um pouco sobre isso no domingo, agora no culto, e eu já tinha feito essa anotação já há 2 semanas mais ou menos. Mas você tem que concordar comigo que um rio, a não ser que ele esteja seco, enquanto há água, existe um rio. Mas enquanto há um rio, existe um fluxo nesse rio, né? Em alguns lugares, dependendo, vamos dizer assim, da descida do rio e tudo mais, a gente tem um fluxo de água maior, a gente tem uma correnteza maior, mas você sabe, como eu sei, que um rio, ele não tem as mesmas águas em todos os lugares, né? Ela vai passando, né? Esse rio vai descendo até que ele chegue em algum lugar. Então, enquanto há água, há um rio, enquanto há água, há um fluxo, né? Um rio, ele nunca para o seu fluxo. E aqui, nesse versículo que a gente leu, ele diz coisas interessantes. Corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro. Então, eu fiquei pensando sobre isso, sobre a nossa falta de constância muitas vezes. A gente muito mais parece, em alguns aspectos da nossa vida, uma represa. A gente parece uma água represada. E uma água, às vezes, numa represa, ela não tem saída, ela não tem entrada de lugar nenhum, ela é uma água um pouco parada. Essa é a diferença, né? Se não tiver esse fluxo de água, é igual você tem em casa, né? Quem tem aqueles peixinhos beta, você coloca aquela água lá dentro do aquário, não precisa de respirador na água, etc. Então, se você não tratar aquilo vai ficando realmente nojento, fedido, insalubre para os peixes, eles não conseguem viver lá. E muitas vezes a nossa vida está tão parada, numa situação tão ruim, que
a gente não tem esse fluxo, a gente não tem esse fluxo de água, esse correr de um rio. Então, pensa comigo, será que a minha, a sua vida, nós temos feito dela uma vida onde sequencialmente a gente tem vivido situações de progressão, situações onde a gente tem novos conhecimentos sobre o Senhor, sobre nós mesmos, através do Espírito Santo? Será que na minha e na sua vida, a cada dia, a gente tem vivido uma vida onde o Senhor está mais perto do que Ele estava antes? Será que a gente tem corrido a nossa vida como um rio? Ou será que a gente estacionou? Será que a nossa vida virou uma represa? E nessa represa a gente não vive. A gente simplesmente espera com que as coisas estraguem, esperem com que as coisas fiquem fedidas, vamos dizer assim, com que essa vida ela acabe, porque é impossível viver nesse lugar. Então, o que eu quero falar rapidamente, talvez a gente não leve nem os 15 minutos falando sobre isso, mas é sobre a gente correr como um rio. Será que a nossa vida não precisa ser mudada? Será que a nossa vida não precisa ser transformada a ponto de a nossa vida ter uma constância, ela ter um fluxo? A nossa vida precisa ter perseverança, continuidade. E muitas vezes é isso que falta naquilo que nós vivemos, naquilo que nós fazemos. Falta continuidade, falta perseverança, falta fluxo. A gente necessita disso. Um exemplo que eu dei no fim de semana é que se a gente for um leitor da Bíblia, a gente não consegue ler tudo que a Bíblia tem, entender tudo que a Bíblia tem, né? Até o pastor Jurandir falou, né? 1.600 anos escritos, a gente não consegue ler isso em 160 dias e compreender tudo. Então, essa é a questão da constância, da continuidade, do prosseguir em conhecer o Senhor, prosseguir em deixar que o Senhor se revele a nós. Essa é a vida daquele que conhece o Senhor. E quantas coisas na minha e na sua vida, quantas situações, às vezes de trabalho, às vezes de relacionamentos, entre outras coisas, elas não têm constância, elas não têm continuidade. E muitas vezes, e a gente vê muito isso, a vida com Deus também é assim. É uma vida sem continuidade, é uma vida sem progressão, é uma vida sem fluxo. Às vezes a gente vai lá e troca a água desse aquário, mas a gente nunca vai para um rio, a gente nunca se transforma num rio. A gente troca a água do aquário, mas é aquele negócio com prazo de validade. Essa é a diferença daquele que vive uma vida como se fosse uma água parada e aquele que vive uma vida em continuidade com o Senhor. Essa vida vai fazer com que a gente chegue a lugares diferentes. Essa vida vai fazer com que a gente parta de um ponto A para um ponto B, em Jesus, espiritualmente, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa profissão, em tudo que a gente faz. Eu gosto muito quando a Bíblia diz: vós fostes justificados, santificados e glorificados pelo Senhor. A gente sabe que essa justificação é feita no momento em que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador. Essa santificação é o processo que a gente passa dali até o momento que nós formos glorificados com Ele. No momento que você aceita Jesus até a volta de Jesus ou a sua ida para Ele, a gente passa por essa santificação. E esse é um processo de continuidade, de progressão, de transformação, de mudança diária. E é isso que eu quero que você pense e que você entenda no seu coração. Não é que você vai entender todas as coisas, tudo do Senhor na primeira leitura. Não é que você vai viver uma vida com o Senhor, onde Ele vai entregar tudo que Ele tem para você no primeiro momento. A gente entende que o Senhor tem coisas diferentes para aqueles a quem Ele chama de amigos. Mas a amizade é uma coisa que se constrói, é uma coisa que se continua, é uma coisa que tem fluxo, é uma coisa que tem constância, é uma coisa que, com uma amizade, você vê a pessoa frequentemente, você conversa com a pessoa frequentemente. Então eu quero que você pense sobre isso. O que na sua vida tem faltado continuidade, tem faltado frequência, tem faltado constância, tem faltado um fluxo? Muitas vezes na minha e na sua vida a gente deixa de fazer as coisas. E quantas vezes eu tentei ler a Bíblia e falei: não vou ler, porque eu estou lendo obrigado. Eu estou tentando construir um hábito. E eu pergunto para você, qual que é a parte ruim em construir um hábito em ler a Bíblia? Eu construí realmente um hábito em ler a Bíblia muitas vezes na minha vida. A partir daquele momento,
antes disso virar uma paixão, virar um amor, de a palavra do Senhor queimar dentro do meu coração, eu fiz com que o hábito fosse algo, vamos dizer assim, eu comecei pelo hábito. E depois disso as coisas foram se transformando. Então eu quero que você pense, será que você não está deixando de começar algo bom? Será que você não está deixando de viver algo maravilhoso por falta de continuidade, por falta de constância, por não ter um fluxo? Será que a minha e a sua vida é uma vida onde a gente gosta de algumas coisas no momento, daí a gente gosta de outras, e a gente vai mudando muitas vezes, mudando muitas coisas? Não é que a gente não pode mudar. A vida do cristão é uma vida de mudança, uma vida de transformação, é uma vida onde a gente começa a compreender as coisas diferentes conforme o Senhor vai nos revelando quem Ele é. Mas isso deveria fazer com que a nossa vida progredisse. Isso deveria fazer com que a nossa retidão corresse como um rio. Isso deveria fazer com que a nossa justiça fosse como um ribeiro perene, de tranquilidade muitas vezes. Então eu quero que você pense realmente sobre a sua vida. Depois você lê esse versículo de novo, eu vou citar ele para você anotar. É Amós 5:24. Nós lemos na NVI, tá? Nova Versão Internacional. Então pense sobre a sua vida. Se aquilo que o Senhor, eu peço que o Senhor ministre o seu coração essa manhã, para que você veja se existe um fluxo naquilo que você faz, se existe constância naquilo que você faz, sequência, continuidade. A vida com o Senhor, o conhecer a Ele, fazê-lo conhecido, é um trabalho contínuo. A gente não conquista o mundo num dia, mas a gente faz com que o reino do Senhor aqui na terra seja estabelecido através da nossa vida com Ele, do nosso dia a dia com Ele e da nossa continuidade em estar com Ele. Então, que você seja ministrado por essa palavra. Lembre-se que a sua vida não pode ser uma represa, mas ela deve ser um rio. Tudo que vem por você, ele vai passar em muitas situações para que você frutifique. Amém? Eu acho que é isso que eu queria dizer essa manhã. É algo simples, mas eu espero que realmente essa palavra toque o seu coração, essa palavra transforme não só a sua forma de ver as coisas, mas também as suas atitudes. Que através do entendimento daquilo que o Senhor nos diz, as nossas atitudes sejam transformadas. É isso que eu oro para a minha vida, para a sua vida, para a vida daquele que crê no Senhor. Amém? Deus abençoe a sua semana, que você possa ver o Senhor em diversas situações, que você possa continuar, prosseguir em conhecê-lo, que você possa ser como um rio que tem um fluxo e que vive a vontade do Senhor. Que a sua semana seja abençoada, e se essa palavra abençoa você, manda para mais alguém também, tá? Curte aí, compartilha, e semana que vem, na segunda-feira, nós estamos juntos novamente. Amém? Deus abençoe, um abraço, e eu espero realmente que a sua semana seja muito abençoada. Até mais.